Então, bora, né? Vamos então. Eu vou compartilhar. Tá dando pra ver? Sim, estamos lindo. Sim. Beleza. Tá, eu vou ficar com a minha câmera desligada, mas daí depois eu ligo a minha câmera. Então, essa é a nossa oficininha de colagem, gente. Sejam bem-vindos. A gente fez com muito carinho. Então, a gente vai se apresentar no começo. Sim. Eu sou Sofia, eu tenho 20 anos. Eu tô na faculdade aqui faz 4 anos, mas dizer que eu tô no 4º ano é meio demais, né? Um exagero. A gente tá no 3º ano ainda. A gente escolheu. Pode falar. Se quiser. Pode falar. Fica à vontade. Bom, a minha apresentação é parecida com a da Sofia, né? Porque a gente entrou na faculdade juntas, nós somos da mesma turma, então a gente tá no mesmo limbo ali entre o 3º e o 4º ano. Tem vários rostinhos conhecidos por aqui, mas para quem não sabe, assim, quem que é a gente, tipo, a gente, como eu falei, né? A gente tá no 3º/4º ano, mas a gente geralmente faz muitas coisas juntas na faculdade, né? Então a gente gosta de fazer os trabalhos juntas, a gente tá sempre por perto, assim, uma da outra. E aí a gente percebeu que a gente gostava muito, tinha esse gosto em comum por colagem e tal. Então a gente resolveu montar essa oficininha com alguns conhecimentos básicos, assim, não é nada, tipo, não é Photoshop avançado, vocês não vão super aprender a usar o Photoshop, tá, gente? Para deixar isso bem claro. São ferramentas básicas para você fazer uma colagem que vão ser úteis, que a gente já percebeu que a gente, sei lá, nós fomos salvos por isso muitas vezes, sabe? Por várias histórias, não só projetos. Então, sei lá, a gente espera que vocês gostem, curtam bastante com a gente. Colagem, né? Tipo, cara, todos os trabalhos a gente nem às vezes precisa e a gente resolve fazer uma colagem. É uma linguagem que a gente achou para se expressar, assim, que funciona bastante. Então, que nem a Malu falou, a gente faz tudo juntos, basicamente, assim, dentro e fora da faculdade. E foi isso, assim, a gente gosta bastante de fazer e salvou a gente em vários momentos, né? Então, por isso que a gente resolveu trazer essa oficina. Isso, é para ser bem uma troca de experiências, assim. Então, tipo, conforme a gente fala, que nem a gente falou, vocês podem interromper, tirar dúvida, fazer algum comentário sem problemas, beleza? A gente só fala para levantar a mãozinha para ficar também de uma forma organizada, pra gente se entender. Mas é isso aí. Beleza. Tá, então assim, como é uma oficina sobre colagem, a gente achou importante trazer um contexto no começo, antes de ir direto ao assunto. Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história da colagem na história da arte, né? Um panorama de história da arte. Para vocês saberem, assim, a origem do negócio e tudo mais. Então, vamos lá. A colagem... Ui, peraí. Aí. A colagem, então, ela é uma mídia artística, né? Bastante expressiva e versátil, e ela pode se apropriar de materiais diversos e pode ser aplicada junto de outras técnicas, como pintura e fotografia. Então, a colagem surgiu dessa forma, misturando técnicas, pintores, artistas colavam papéis em telas, faziam esculturas, colando coisas. Então, foi a partir daí que a colagem se desenvolveu. Então, ela surgiu, né, a partir de experimentação, como vem acontecendo até hoje nas formas atuais, assim, da colagem. O movimento que inaugurou, digamos assim, de uma forma mais oficial, a colagem como expressão mesmo artística, foi o cubismo, com o Braque e o Picasso. E aí, assim, como eu comentei, eles realmente tinham esse objetivo experimental. O Braque um dia fez uma colagem, assim, tipo, ele colou papéis numa obra dele, assim, com pintura, e aí ele mostrou pro Picasso e os dois ficaram tipo, oh meu Deus, isso é incrível. E daí, como eles já eram bastante influentes, assim, como vanguarda na época, outros artistas na Europa começaram a se inspirar e o movimento foi se espalhando. E aí, ele acabou também sendo expressado a colagem acabou sendo utilizada em outros movimentos, né, como, por exemplo, o dadaísmo, com vários artistas ali, como vocês viram, ali são quadros, obras importantes com colagem, né? Então tem a guitarra do Pablo Picasso, tem da Hannah Rock, que é dadaísta, né? Ali atrás também, se eu volte só rapidinho. Tem uma das obras do Braque,
e do Max Ernst também. Então, são só nomes interessantes, caso vocês queiram também pesquisar mais sobre isso mais a fundo. É legal ter esses nomes como referência. Daí, avançando um pouco mais, a gente chega no surrealismo. E aí, no surrealismo, a colagem passa a dar importância também para o texto e não só para as formas, as cores e tudo mais. Então, eles começaram a misturar poesia, frases e coisas assim escondidas nas artes. E daí isso foi desconstruindo todo o conceito que tinha anteriormente, que já vinha sendo quebrado quando a colagem começou a ser desenvolvida lá no cubismo. E aí, um pouco depois também, o Matisse começou a fazer colagens com papel colorido e guache, e ele gostava muito de usar essa técnica porque ele pintava, então, folhas de papel de várias cores com guache e recortava umas formas. E aí, ele gostava disso porque ele conseguia reorganizar os elementos. Não era como na pintura, né? Que às vezes você pintava e mudava de ideia sobre a composição. Porque na colagem ele tinha como reorganizar quantas vezes fosse necessário até ele ficar satisfeito com a obra dele. Daí, passando, a gente vai ter mais algumas obras de exemplo desses movimentos, né? É uma colagem do Miró, do próprio Matisse, né? Esses elementos azuis eram papéis pintados com guache. Essa obra se chama A Piscina, eu achei ela muito legal. Aí, a colagem começou a tomar cada vez mais, conforme ela foi se espalhando mesmo, né? Ela foi tomando uma importância política de manifestação popular, social. Então, com o pop art, isso acaba sendo o auge assim, da colagem. Ela era muito usada para fazer críticas à guerra, críticas políticas. Então, era muito bom boa relação da colagem com esse movimento, justamente porque ele tinha um caráter de produzir obras rápidas, obras irônicas, críticas, e a colagem, ela te permite fazer isso, principalmente quando você mistura a realidade com a imaginação, né? Então, aqui a gente pode ver obras, assim, que misturam fotografia com papel, com desenho, é uma mistura de técnicas, realmente, que chegava nessa crítica e nessa ironia toda. Essa obra aqui da Martha Rosler mesmo, é de uma série de obras que ela fez como crítica, realmente, da guerra, e ela botou, tipo, soldados numa cozinha. E ela fez várias colagens, assim, de interiores de casas, justamente criticando isso, assim. Então, é um trabalho bastante interessante, e a colagem no pop art foi se tornando cada vez mais expressiva e se aproximando também de coisas que a gente vê hoje, né? E aí, pode passar, Sussu? A gente chega na colagem hoje em dia, que, para além de misturar técnicas tradicionais de arte, como pintura, recorte de papéis, até mesmo escultura, que às vezes tinha um pezinho, e a fotografia, hoje em dia a colagem tem assim um grande horizonte de possibilidades, justamente por causa do avanço da arte digital. Então, no computador, a gente consegue, com programas de edição, criar colagens usando fotografias, desenhos, ilustrações, imagens produzidas pela gente. No curso de arquitetura, a gente produz muitas imagens, então por isso a colagem é tão útil para a gente, né? Como uma forma de representação, como uma forma de mostrar para as pessoas os usos de um lugar, fazer um diagrama, fazer um detalhe, ou até mesmo expressar alguma coisa que às vezes a gente não consegue expressar com uma imagem realista, sabe? E até mesmo de forma bastante prática, porque esses programas não exigem, às vezes, tanto do seu computador, né? Não exigem um equipamento tão avançado, digamos assim, para você conseguir fazer uma coisa com um nível super legal de representação. Então, era meio que isso que a gente queria passar aqui na oficina. Sim, que a gente vai trabalhar na oficina, como a Manu falou, com a fotomontagem, né? Então, a fotomontagem é um processo de se fazer a composição fotográfica, cortar e reunir, né, essas fotinhos e fazendo, então, uma imagem composta com várias outras, virar uma obra totalmente diferente, assim, virar uma obra única, né? E isso se torna uma coisa muito usada na arquitetura, justamente porque é um recurso, como a Malu falou, que dá um infinito
número de possibilidades de representação de uma perspectiva, que é diagramas, na prancha, para você fazer qualquer coisa, assim, o Photoshop, não só o Photoshop, mas qualquer ferramenta que você possa alterar as imagens, se torna quase, tipo, 100% necessária, não só para produzir imagem, mas também para corrigir erros, assim, no projeto, corrigir um erro no 3D, fazer uma planta, dar textura, dar cor para as imagens, adicionar figura humana, que é muito importante para as escalas e tal, adicionar mobiliário. Então, assim, é uma possibilidade, um infinito número de possibilidades. E eu sinto muito que, assim, pelo menos eu sinto, assim, que no curso de arquitetura, a gente só faz um projeto, assim, bom, um projeto incrível, se a gente fizer um render, que, se você não sabe o que é render, não tem problema, principalmente se você está no começo do curso, não está muito na área ainda, que render é aquilo que substitui a fotografia, que pode falar assim, quando um projeto ainda não foi construído, quando, por exemplo, a gente está comprando um imóvel, tá lá naquele panfletinho, e o que tá naquele panfleto, por exemplo, da Plainge, assim, que tá aquela super foto do projeto que ainda não foi construído, isso é o render, ele serve para substituir essa linguagem fotográfica. E a gente produz muito isso no curso de arquitetura, principalmente quando a gente vai apresentar projeto. E eu sinto muito isso, assim, que a colagem ainda não é um recurso que a gente usa 100% do tempo, ou um recurso que a gente explora muito no curso. A gente nem aprende a fazer colagem, assim, em nenhum momento do curso. Então, eu acho que essa oficina é legal, assim, para mostrar que não só com render a gente pode trazer uma boa representação do projeto, porque uma boa representação depende de uma boa prancha, de uma composição boa, de texturas, de cores, de sombras, bons cortes, bons detalhes, boas plantas. Isso pode ser conquistado por meio da colagem de um jeito bem legal, assim. Então, a colagem, além de fazer tudo isso, ela é um mecanismo visual de cenografia que estabelece uma tensão narrativa por meio dessas texturas, dos diagramas, dessa visualização no 3D, usando 2D. Então, eu trouxe aqui um exemplo de imagens que a gente fez para um concurso, que foi eu, a Malu e mais uns amigos nossos, que a gente estabeleceu uma narrativa usando a mesma colagem, mas a gente fez, por exemplo, aqui de manhã, aqui de tarde, aqui de noite, anoitecendo, e aqui de noite. Essa é a mesma colagem, só que a gente mudou as escalas humanas, mudou a iluminação, mudou as sombras. Isso, então, a gente trouxe uma narrativa bem legal para o projeto, usando só esse mecanismo da colagem. Né? Então, por isso que eu falei, ela não se torna importante só por a gente poder fazer essas várias coisas, mas porque ela é muito prática. A gente pode corrigir erros, depois que a gente aprende a mexer, assim, as ferramentas básicas e tal, corrigir erro para economizar tempo, tipo, tudo, assim, basicamente, nossa, salva muito vida. Essa história engraçada, inclusive, que isso é muito triste, que a gente estava fazendo esse concurso e estava acabando o tempo, o prazo de entrega, e a gente precisava de uma imagem principal para o projeto. E a Malu falou, não, eu vou renderizar, eu fiz curso de V-Ray, eu vou renderizar esse projeto. E ela estava com um computador que não estava muito, assim... Né? Nossa, gente, péssimo, péssimo. Pior ideia que eu já tive na minha vida. Então, assim, se você olhar de longe a imagem, fica legal. Assim, mas se você olhar de perto, dá pra ver que, por exemplo, a textura do telhado, ela não tá com uma escala boa. A grama não tá legal, só parece, tipo, um negócio verde super 2D, assim. Então, não ficou legal. E era pra ser realista e não ficou realista, né? Era pra ser realista e era pra ser, detalhe, numa floresta tropical, assim, um negócio meio Amazônia. Então, assim, não ficou muita mensagem que a gente queria trazer. Então, o que a gente fez? Assim, tava acabando o tempo e a gente não ia fazer um render tudo de novo. Então, a gente só usou colagens e mudou completamente a linguagem de como a gente queria trazer essa imagem. Então, assim, economizou tempo, foi super prático, a gente se divertiu fazendo, então, e trouxe um resultado super bonito, assim, a gente adorou essa representação. Então, a colagem se torna interessante por isso. Esse recurso tem várias vantagens, assim, é realmente muito bom. Aqui é um videozinho que mostra a gente fazendo, né? Tipo, tá acelerado, bem. Mas, tipo, a gente vai fazendo juntas, então a gente vai literalmente riscando. Tipo, aqui vai ficar grama, aqui vai ficar isso, aqui vai ficar isso. Então, e era muito, assim, teste se dava certo. Por exemplo, aí eu coloquei uma textura e eu odiei, falei, horrível essa textura aqui desses alfacezinhos ali que tá. Daí você vai ver que depois no fim do vídeo eu mudo, porque eu falo, não, tá feio. Então é muito um negócio de tentativa e erro, assim. A gente vai mudando a opacidade das coisas, mudando tudo isso, assim, e daí no fim fica esse resultado. E dá pra ver, aí eu acho que fica bem claro como dá pra dar vida pra alguma coisa mesmo, né? Tipo, a gente tinha uma imagem
que deu super errado, que não tinha nem um pouco de vida. E daí, só adicionando as coisas na colagem, a vila ficou assim com tipo um movimento, né? Ela ficou mais Sim. habitada, digamos assim. Sim, eu acho que conta tipo uma história, assim, deixa o que a gente pensou dos usos do projeto. Então é bem legal. Então, só para mostrar, eu trouxe essas imagens que é para mostrar que não é só estudante que usa colagem. Assim, eu trouxe alguns exemplos de alguns escritórios que são bem legais. Esse Point Supreme, que essa é um exemplo de uma casa em Atenas. Então, um diagrama super, super teórico, super conceitual, né? Assim, uma coisa super tipo diferente que a gente não vê, assim, geralmente em projetos mais de executivos, assim, mas bem bonito. E essa também do Fala Ateliê, que é um escritório português, que eu achei bem legal também o jeito que eles representaram. E eu achei legal que, junto com essa colagem, eles trouxeram o resultado da imagem em construção, né, do projeto em construção. Então, eu acho legal que mostra quando uma colagem é bem feita, ela super substitui outros recursos. Por exemplo, você não precisa de um render super realista para entender. Você pode ver assim, ó, só com coisas ilustradas, dá para ver que, tipo, a ilustração aqui, um tapetinho super ilustrado, as plantas super ilustradas, e misturando com a fotografia, ele chegou no resultado que, assim, eu achei que valeu super a pena, assim, ficou bem bonito, e usando só a colagem como meio de apresentação. Aqui também, mais uns exemplos do Fala Ateliê, que é tipo um spa, e também do Point Supreme, essa é uma intervenção que eles fizeram em Roma. E também mostrando que não só escritórios pequenos, assim, usam coisas, escritórios super mundialmente famosos, né, que nem o do Norman Foster. Eu não tô aqui para julgar o projeto, eu acho que se a gente for julgar o projeto, principalmente esse projeto, a gente vai ficar muito tempo julgando ele, mas só para mostrar a diagramação dele mesmo, que eu achei que ficou bem interessante o jeito que eles expressaram a intervenção. Por exemplo, não é um render, é só, eles usaram uma foto da Catedral de Notre Dame, né, que teve uma parte dela que ficou destruída por causa do incêndio. Então, eles pegaram essa foto e até dá para ver que eles apagaram ali o fundinho ficou meio mais, né, com branco e tal. E eles colocaram esse vidro, essa torre de vidro, com uma plataforma e tal, e colocaram isso por meio da colagem, né? E colocaram também um diagrama que dá para você entender os materiais. Então, fica uma coisa bem intuitiva, assim, fica bem bom, assim, de você entender o projeto. Então, existem vários tipos de colagem. Existem as colagens conceituais, que são as minhas favoritas, porque eu acho que dá para você se expressar, dá para você exercer sua criatividade, e acho que torna o processo do projeto muito mais divertido, muito mais leve, porque é uma coisa que não precisa ser realista. Por exemplo, eu posso fazer passarinhos de jornal, posso colocar um céu rosa, posso mudar a escala das coisas, posso deixar uma pessoa super gigantesca, posso colocar uns passarinhos que tem quase uma janela, posso me divertir fazendo do jeito que eu quiser. Porque o importante nisso, por exemplo, nesses dois projetos ali, esse último projeto da direita, inclusive, era um prédio para arquitetura 1 que eu fiz, que eu usei para mostrar, eu usei a colagem, que não ficou realista, ficou tipo uma coisa mais divertida, mas eu usei para mostrar a forma das minhas janelas. Então, funciona como jeito de representação e é uma coisa que fica legal, assim. Por exemplo, eu posso colocar uma girafa ali atrás, que nem está ali na colagem que está na esquerda. Posso misturar preto e branco com cor, como ali na colagem da direita tem tudo que está na frente, por dentro da estrutura está preto e branco e por fora está colorido. Então, você pode misturar, pode exercer sua criatividade. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Esse também é um projeto da direita da Malu e o da esquerda é o meu, que a gente fez no primeiro ano, que foi uma casinha lá na Holanda. E são projetos diferentes, e a Malu também representou de um jeito completamente diferente de mim, assim, ela colocou coisas mais realistas e eu coloquei, tipo, uma flor gigante atrás da casa. E funciona, porque eu tô entendendo a volumetria, entende os usos, entende que ali tem uma mesinha, ali tem um pergolado, ali tem uma árvore. Então você entende, assim, eu acho que traz um toque mais artístico. Essa foi uma que a Malu fez, que também não segue regras de perspectiva, a perspectiva tá do jeito que ela quis representar, e você entende os usos, você entende que ali tem uma mesinha, você entende que ali tem uma árvore, ali tem um jardim e tal, e fica uma coisa bonita. Então, e isso daí, inclusive, só um adendo, ela não foi feita em cima de nada digital, tipo, foi um desenho que eu tinha feito à mão para disciplina, e aí eu tinha gostado, assim, do estilo que ele tinha ficado, eu resolvi fazer a colagem em cima. Então, ainda existe essa possibilidade também de você fazer um sketch, um rascunho, e aí trabalhar a colagem por cima depois. Eu adorei que o Isaac mandou o link desse projeto que a gente estava fazendo.
Então, Olha. como a Malu estava falando, né? Tipo, essa colagem é com base numa do MON, né, Malu? Uma intervenção lá do MON. É. E Uhum. E daí você pode brincar, então, com a criatividade, com jogo de cores, com ilustrações. Então, essa colagem conceitual é perfeita. Eu gosto muito de... eu acho desestressante fazer, assim, é uma coisa muito legal. É um recurso que eu gosto de fazer, não só em arquitetura, mas também na vida mesmo, com desenhos, eu adoro. Eu acho que fica muito legal. Também você pode misturar desenhos à mão com a colagem. Não precisa ser uma coisa 100% digital, sabe? Esse daqui é um desenho da Pinacoteca, que eu fiz para, acho que, arquitetura brasileira. E eu desenhei, assim, e depois passei no computador. A imagem tá bem maior, então ela não tá com aquele detalhe tão boa assim, mas, tipo, coloquei a textura de madeira, coloquei as obras que eu queria representar, coloquei a iluminação, aqui também a mesma coisa, o Mercado Municipal de São Paulo, eu coloquei a texturinha ali que eu queria, coloquei escala humana e misturei desenho à mão com colagem também. E eu acho que chega um resultado bem legal. E também tem colagens realistas, que daí a gente já entra numa mistura também de técnicas. Não só colagem, 100% colagem, mas também pode misturar renders com colagens. Misturar imagens que você já produziu e melhorar elas usando colagem, dando uma escala diferente, uma sensação diferente, um uso que você não trouxe no render. Então, por exemplo, essa daqui é só uma colagem. Eu coloquei duas texturas, uma vertical e uma horizontal, e com um airbrushzinho no Photoshop eu coloquei as sombras. E coloquei as imagens dos livros, assim. Então, foi uma coisa que parece complicada, mas é, tipo, super simples e chega a um resultado legal. Então, aqui, por exemplo, era uma imagem que não tá super realista, mas também é para um concurso, que é uma Malu, a gente fez com o Isaac, a gente colocou o que era dessa imagem mesmo, era só a parte de dentro, com as mesinhas, e daí a gente colocou o fundo, que era o jardinzinho ali, o vidro e o fundo. Então, a gente teve que tomar um certo cuidado com a iluminação, com as cores, com as texturas e tal, porque é uma coisa que você não quer que fique distante, porque você está buscando esse resultado mais realista. Então, não é uma coisa que você vai exercer tanto a sua criatividade, assim, falar, nossa, eu vou colocar aqui uma pessoa que tem o tamanho, sei lá, da janela ali. Não, você não vai conseguir fazer isso, porque daí você vai fugir do teu resultado que você queria do realismo, né? Mas você pode fazer, mas deve vir uma coisa mais conceitual. Por exemplo, eu trouxe esse exemplo, que é do mesmo projeto, que a gente fez essa imagem, e daí eu queria colocar que a luz vem da janela, né? Então, eu coloquei na colagem ali as janelinhas ali, né? Vindo ali na mesa, na tacinha e tal. E fica um resultado bacana, assim. Tipo, não fica 100% realista, mas fica legal, né? Ali o fundo que a gente colocou. Então dá para você trazer bastante coisa. Essa foi uma que a Malu fez, que ela colocou as escalas humanas, mostrando os usos mesmo. Por exemplo, aqui pode ter planta, aqui a pessoa vai estar lendo, sentando, ali ela vai estar admirando uma vista. Então tem vários usos, né? Aqui também é outro concurso que a gente fez, que a gente adicionou várias coisas nessa imagem, são colagem. Assim, a gente adicionou o cachorrinho, as pessoas, e os passarinhos ali também ajustou a iluminação. Então, por exemplo, a pessoa tá ali e a iluminação faz com que tenha uma sombrinha ali nela. O cachorro, o sol tá vindo ali da esquerda. Então, a sombra vai ficar ali vindo para direita. Então, a gente seguiu esse padrão para não ficar distante, sabe? Aqui também, imagens desse mesmo projeto. A gente vai, as sombras vão seguir a iluminação, o fundo ali não pode ficar muito distante. Então, por exemplo, aqui nessa imagem com a geladeira ali do interior, a gente colocou o fundo que esse projeto era em Curitiba, né? Então, a gente colocou ali o centro de Curitiba. Então, fica um resultado bacana, né? Aqui é a mesma coisa. Também acho que esse foi para ateliê de arquitetura e paisagismo que a gente fez, e colocando pessoinhas também em escala humana. A gente não adicionou sombra só para mostrar mesmo os usos, mostrar a escala, porque assim, uma coisa que é muito importante quando você vai representar é você deixar a escala de pessoas, para você entender o tamanho do projeto. Você entender ali, não só o tamanho, mas os usos, né? Então, é bem legal quando você for fazer um render, por mais que ele não fique super realista, mas que mostre, dá essa sensação, assim, do espaço. Outra coisa que dá pra gente fazer com colagem, e eu acho que, assim, uma das coisas mais legais na arquitetura é você mostrar os diagramas e o detalhamento. Esse foi um detalhamento que a gente fez que a Malu fez, né, que a gente usou para entender os encaixes de uma estrutura de bambu daquele projeto lá da vila. E ficou uma coisa bem visual, bem dinâmica, que a gente usou para representar, assim, não era uma coisa super detalhada, mas era para ser mais intuitiva mesmo, e deu super certo, assim, a gente conseguiu representar usando só a colagem, usando só esse recurso.
Aqui também, a colagem serve como recurso para a gente entender os materiais que estão sendo usados. Ali, a terra, ali as pedrinhas e tal. Esse é um esquema que a gente usa para saneamento, se eu não me engano. Isso, foi saneamento. Aqui também... Gente, esses aí de saneamento foi, tipo, de última hora a gente tinha que ter, assim, ilustrações do projeto e a gente tinha zero tempo para fazer. Então eu sentei uma tarde e fiz várias colagenzinhas dessa, tipo, super rapidonas e meio toscas, assim, tipo, só uns materialzão, assim. E, tipo, sei lá, eu achei que ficou bem legal o resultado, assim. Fica Fica uma visual, né? estética própria de colagem. Né? Tipo, a pedra não tem que ter o tamanho da pedra, é só pra mostrar que tem pedra. Então, exatamente. Fica um negócio bem legal. Aqui também, coisas mais, assim, não é, gente, não é um detalhe super técnico, né? Mas é um detalhe pra a gente entender o que está acontecendo. Então, ali, por exemplo, é um detalhe ali em cima de um telhado verde, numa estrutura da biblioteca, e ali do lado é o encontro de uma vedação com a estrutura, né, que a gente precisava representar. Aqui também era para um projeto de paisagismo que eu fiz com outros amigos nossos, que mostra também a gente só tirando... Isso não é só colagem, eu tirei do 3D, um printzinho do 3D ali, usando uma perspectiva mais isométrica. Daí eu substituí as texturas no Photoshop mesmo. Tipo, eu fui recortando e falei, não, aqui vai ter uma textura e tal. E tirando as linhas brutas. Com essa diferenciação de luz e sombra, eu não preciso colocar linhas, tipo, desenhadas para entender ali os encontros do material. Eu consigo, com essa diferenciação, fazer com que fique um desenho que pareça, tipo, vamos supor, um renderzinho, entre aspas, né? E que você só faz isso usando luz e sombra. Aqui é a mesma coisa, né? Que é representação de elevação e até uma planta humanizada, que a gente pode fazer usando um brushzinho um pincelzinho, né? Tipo airbrush, assim, e colocando as sombras. E daí agora a gente vai entrar numa parte mais prática do negócio, né? Em relação à composição. Como é que a gente pode fazer uma colagem que fique legal? Eu quero ressaltar que nem eu, nem a Malu, a gente é super, tipo, professora de colagem, professora de composição, de técnica, e colagem é uma coisa super livre. Eu não acho que existem regras para você fazer uma colagem boa ou uma colagem ruim. Você que tem que se expressar e se sentir confortável do jeito que você está se expressando. Não existe certo e errado quando você vai fazer alguma coisa relacionada à arte. Mas eu acho que, principalmente para quem está começando, alguém que tem dúvidas assim, em relação à composição, eu acho que essas são algumas regrinhas que ficam legais, assim, não regras, mas tipo dicas que ficam legais para ser usadas nas colagens mesmo. E então, por exemplo, aqui eu falei, né, que eu tinha feito uma colagenzinha do Poli para ser nostálgico. Então, aqui, o Poli não é assim, óbvio que isso é uma colagem, o Poli nunca vai ser assim, né, nem vai ser em algum dia, mas, tipo, aqui é uma colagem como se o Poli fosse mais um parque, né, uma coisa mais, sei lá, mais de lazer, e eu trouxe essa colagem para mostrar algumas regrinhas, por exemplo, em relação ao ponto focal. Eu queria que o Poli ficasse como o meu centro, eu estou representando ali o centro politécnico. Então, eu vou dar destaque para ele. Como que eu posso fazer isso? Usando contraste. Por exemplo, eu escolhi algumas cores que eu queria para uma paleta de cores da colagem, e eu usei assim, pensei, eu não posso deixar com que o fundo da imagem fique competindo com o Poli, que é o ponto focal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um contraste bem grande, colocar as nuvens bem brancas ali, e o céu uma cor que contraste bastante com esse branco. Os passarinhos, a mesma coisa. Eu vou mudar a cor dele ali para trazer esse contraste, para nada competir uma coisa com a outra. Por exemplo, quando eu coloco ali o cachorro e o cara ali brincando de bolinha, eu não vou querer que eles fiquem competindo com o fundo que eles estão. Então, eles têm que estar com uma cor bem diferente do branco, do verde ali da grama. Então, isso faz com que tenha várias imagens, eu coloquei várias árvores, várias plantas, mas nada fica competindo uma coisa com a outra. Fica uma imagem bem leve de olhar, não fica algo tumultuado. Ou se fica uma poluição visual assim mais organizada, sabe? Tipo, várias imagens, mas com uma certa organização. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo ali, o exemplo da direita, e da esquerda, desculpa, da esquerda em relação à perspectiva. Eu coloquei ali um banquinho que era para ele ficar reto, tá? E ele ficou com a perspectiva que ficou diferente da parede. A mesma coisa ali do exemplo da direita. O sol, vamos supor, coloquei um sol ali na sombra da parede da árvore, estão vindo ali do canto superior da direita. E, por exemplo, o hairstyles ficou com a sombra errada, a sombra dele ficou para trás. Então, seria mais interessante se tivesse um resultado com todas as sombras seguindo a mesma orientação.
Em relação à perspectiva, que eu falei, né, que nem tudo tem que seguir uma certa perspectiva. Por exemplo, essa foi a imagem de capa que a gente fez para a oficina, né? E se dá para ver que aquela construção, essa obra central ali, ela segue um ponto de vista, ela segue um ponto focal. Já aquela construçãozinha ali da direita, ela segue outra. Então, assim, não deveria, não tá super certo, assim, não tá nada assim, nossa, super regrado, mas cada estrutura tem a sua própria regrinha. Isso faz com que o resultado fique harmônico, faz com que pareça assim, sei lá, tá uma vista mais expandida da coisa, assim, então fica um resultado legal e você não precisa seguir todas as regras de composição. Então, isso já não acontece aqui, por exemplo. Claro que está exagerado, mas dá para ver que ali na parte superior tem alguma coisa errada, né? Não fica legal essa regrinha, essa perspectiva que foi seguida. Então, assim, melhorando, você pode ter um resultado que fique mais harmônico, né? Em relação aí, eu não vou me aprofundar muito nisso, até porque não é o foco da oficina, mas em relação à linha do horizonte, também esses pontos focais, né? Ali você pode ter 3, você pode ter 2 ali em cima e um ali embaixo. Isso quem fez vestibular de arquitetura provavelmente sabe, né, que tem regrinhas de perspectiva e tal, e a linha do horizonte, ela se torna importante, pode não parecer tanto, mas veja esse exemplo que ficou, é uma dor no coração olhar para essa imagem. A Sofia tem vergonha dessa imagem, porque a gente só percebeu quão errado e estranho estava depois, assim, tipo, muito depois, tipo, a gente já tinha publicado, sério, daí, por exemplo, a gente misturou render com colagem, uma coisa bem mais conceitual, né? E era pra. Isso é uma casa que é térrea, ela é no primeiro andar, e dá pra ver ali, eu coloquei que o chão da casa tem um lugar, e o chão, a terra tem outro, tá? A imagem, o chão tá, tipo, super no subsolo, assim, não tá legal. Então, e parece que a casa ficou mais alta do que ela é realmente, os ângulos ficaram estranhos, tipo, não deu certo, assim. Foi uma coisa que ficou conceitual, serviu como conceito. Empinando, assim. A casa tá empinando, mas seguiu. Tipo, foi conceito. No fim ficou conceito, mas, assim, não era o objetivo, né? Mas tudo bem. Aqui mostrando também como eu falei de texturas e sombras, como isso é legal, como isso fica importante na colagem. Eu não precisei ali, né, no exemplo da esquerda, usar linhas brutas de desenho, assim, sabe, linhas desenhadas, para mostrar as dimensões ali da sala. Eu imagino que seja uma sala, por exemplo. O chão tem uma textura diferente das paredes, então isso faz com que fique um resultado legal, assim, e também mostrando como isso ficaria com uma sombra. Isso é só uma layer, tipo, do multiplicação ali do Photoshop, e já traz uma dimensão diferente para o desenho, né? Você mostra, tipo, que as sombras realmente fazem diferença. Isso também pode ser visto aqui. São 3 imagens, né? Uma imagem do chão, que é uma texturinha de madeira, uma textura ali que está na horizontal sei lá, de um criado mudo ali, não criado mudo não, né? Uma mesinha, uma escrivaninha? Uma mesinha, E a cama, com uma travessa. Isso, você adicionando umas sombras, você já tem um resultado bem diferente, né? Que tipo, comparando, né? Fica mais legalzinho com as sombras. Outra coisa importante também é o ritmo. O ritmo, eu acho que dá uma pegada bem boa, assim, para a composição. Por exemplo, ali a gente seguiu a separação entre as casinhas, ela segue um ritmo ali, 1, 2, 1, 2, mais perto, mais longe, e também o ritmo em relação ao caminho. Já na imagem da segunda colagem ali, tem um certo ritmo as aberturas, e também a parte de dentro tá preta e branca, a de fora tá colorida. Então segue uma certa harmonia, um certo padrão. Em relação ao ponto focal, como eu disse, é importante a gente estabelecer o que a gente vai querer representar nessa imagem. A gente vai querer representar o interior, o exterior, os usos. Então, por exemplo, essa era uma casinha que era para representar o interior dela. Tipo, representar os usos, ver uma vista de fora, mas que, como ela é toda de vidro, que desse para ver o interior também. E não teve uma diferenciação de textura ali na perspectiva, não ficou meio sem perspectiva ali, porque ficou meio sem sombra. Tem muitos pontos focais, então tem vários usos de várias pessoas ali fazendo coisas diferentes. É um espaço que ele é pequeno, então tem muita gente num espaço que não caberia tudo isso de gente. E, assim, eu não sei muito bem para onde olhar, porque tem muita, é meio colorido, assim, meio demais. E que pode funcionar, mas não funciona para o resultado que eu queria, que era mostrar o interior da casa, por exemplo. E dá para ver também que ali os passarinhos ficaram meio apagados, então, com algumas modificações bem simplesinhas, você já tem um resultado mais legal.
Então, eu adicionei sombra, adicionei os móveis, eu deixei eles coloridos para você entender como que é o interior da casa. Adicionei mais contraste no fundo, também adicionei os passarinhos ali como se fosse um solzinho ali indo atrás da construção. Então, dá para você entender mais ela, dá para você ver mais. Eu tirei tantos pontos focais, deixei só determinado número de escalas humanas. Que mostra mais o uso ali, uma pessoa andando no fundo, uma pessoa ali dentro, e dá um resultado mais divertido, né? Mais melhor de visualizar. Outra coisa que é muito importante é a relação a deixar tudo numa mesma linha do horizonte, assim. Por exemplo, ali, as duas árvores, a pessoa na bicicleta e as mesas, elas estão acabando numa mesma linha. Isso faz com que, sei lá, fique uma coisa meio linear, assim, meio 2D. Então, dá para você trazer mais visualização, assim, se você não deixar tudo nessa mesma linha. Você coloca pessoas mais para trás, pessoas mais para frente, não deixa tudo terminando, né, sobre a posição dessa linha do horizonte. E outra coisa que pode ajudar, um artifício que eu uso bastante quando eu vou fazer algum desenho, é quando você dividir ele em grades e você falar, por exemplo, ali em amarelo eu quero deixar uma coisa mais colorida. Então eu adicionei as pessoas ali naquele cantinho amarelo. Nessa parte em vermelho, eu quero que tenha contraste, mas eu não quero que seja um ponto, tipo, que as pessoas fiquem confusas olhando para vários lugares. Então, eu vou deixar uma coisa mais neutra. Ali em cima, em azul, eu vou querer que a pessoa entenda que aqui acaba a casa e aqui começa o céu. Então, eu vou deixar uma diferenciação de texturas que seja representativa, seja bem significativa. E ali em verde, ali em cima, eu vou querer, eu quero essa textura em azul, mas eu também queria que tivesse os passarinhos, desse um contraste com o sol, então eu vou adicionar um contraste ali também, alguma coisa que chame mais atenção. Então isso ajuda que o desenho não fique tão poluído, né? Também outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é em relação ao contexto. Outro erro relacionado a esse projeto. Era um projeto, como eu falei, que era no Peru, um lugar, assim, que tem muita árvore, que era um negócio mais florestona, assim mesmo. E eu adicionei essa colagem, assim, se você olhar, não ficou tão ruim, né? Eu adicionei ali as graminhas e tal, só que no fundo tem umas montanhas com neve, um negócio meio nada a ver, assim, não era o resultado, não era o contexto que a gente queria inserir essa casa. Então, isso pode ser facilmente resolvido se você tiver uma biblioteca boa de materiais. Então, por exemplo, eu vou querer fazer uma colagem e eu preciso adicionar várias árvores. Eu não vou perder meu tempo procurando várias árvores, porque eu já vou ter uma bibliotequinha de imagens bem legais em relação a isso, assim, para economizar meu tempo, para ser mais prático esse processo. Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, de fazer uma colagem. Quando você quer entender, assim, nossa, o que eu vou querer representar aqui? Vou querer representar uma floresta. Então, eu preciso de várias árvores. Daí, você achar esse processo de seleção é uma coisa complicada. Então, a gente trouxe alguns sites que mostram várias coisas, assim, vários sites, várias referências bem boas. Porque, assim, não dá para você pesquisar só no Google, tipo, PNGs imagens. Sempre vai aparecer PNGs falsos, assim, sempre. Só vai aparecer PNGs falsos. Então, esses sites estão alguns sites, assim, bem legais, que tem bastante material. O Mister Cutout, que acho que é o que, mais ou menos, quem faz mais colagem, né? Assim, é o famosinho, que todo mundo conhece. E ele é bom porque você pode filtrar as pessoas por atividades. Por exemplo, eu quero uma pessoa subindo uma escada. Daí, lá você vai aparecer ali no filtro, então você pode fazer isso, né? Outra coisa é em relação à diversidade, porque muitos desses sites só tem, tipo, pessoas brancas. Então, a gente trouxe alguns sites que têm mais representatividade, assim, né? Obviamente, a gente não queria trazer só isso para vocês. Então, tem esse site chamado Black Image, tipo IMG, que tem muito mais diversidade, muito mais representatividade que o Mister Cutout. O Estúdio Alternative é um site que é muito bom, eles têm um Instagram também, que é bem legal. Lá tem vários PNGs ilustrados, não só de pessoas, mas também de vegetação e tal. E é bem legal que eles fazem umas coisas divertidas, tipo, de pessoas famosas, de séries, assim. E tem muita coisa paga, mas se você seguir eles, assim, tipo, principalmente mandar e-mail, tipo, inscrever teu e-mail, sabe? Eles mandam coisas de graça, lá tem muitas coisas de graça também. Toda semana eles liberam mais PNGs, assim, de graça. Também Escala Latina, que só tem, tipo, pessoas latinas, assim, é bem legal. No Escandinávia, que é um site que é bem legal, porque ele tem pessoas realistas, mas mais ilustradas, assim, é bem legalzinho. O Freepik, que lá não é específico para coisas tipo escala de arquitetura e tal, mas lá tem muita coisa
de graça, né? Como o nome diz. Aleatoriedades, né? Aleatoriedades da vida. E no Skagobark também tem bastante PNGs. E isso é importante, a gente está trazendo isso, porque não dá para você só pesquisar também no Pinterest, por exemplo. Eu quero uma planta, uma pessoa. Porque essas coisas podem ter, tipo, royalties, sabe? Você pode estar pegando o trabalho de alguém, principalmente se você for comercializar a colagem, você pode estar colocando a ilustração de que uma pessoa fez e é dela. Você pode estar vendendo, assim, às vezes até sem querer, assim. Mas é interessante a gente usar para colagem, principalmente se você quer comercializar ou entregar um trabalho, essas coisas que sejam sem direitos autorais, né? Tem que ser bancos de imagens, e o Pinterest, no caso, não é um banco de imagem, né? Ele é uma rede para você compartilhar mais com função de referência e inspiração do que para você realmente, tipo, usar as imagens com algum fim, né? Sei lá, algum fim, como a Sossô falou, de comercializar ou fazer um projeto pessoal, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Esse site que eu coloquei é perfeito, gente, eu acho isso, que ele tem várias... por exemplo, é um site que você entra lá e vai ter pessoas. Então, aí você vai ter uma lista de sites com vários PNGs, onde você pode achar a escala humana. Lá tem cursos de graça também, tipo, sites ali que tem cursos de graça. Então, é um site bem bacana, assim. Eu entro nele toda vez que eu preciso de alguma coisa. Já me salvou várias vezes. O Architectures, que é esse que tá na esquerda, ele é muito legal, porque você pode configurar a sua própria textura. Você pode escolher tipo, eu quero um granilite aqui, eu quero que essa textura fique limpa, eu não quero que tenha linhas, ou você pode colocar linhas e tal. Você pode adicionar a escala, tamanho da imagem que você quer, então é um site bem legal. Esses dois também é de textura, e o textures.com, que é tipo super o nome disso tudo. Ele tem umas texturas tipo super com qualidade alta, assim. Ele tem um limite de imagens que você consegue baixar por dia, mas tipo super é muito bom, as imagens têm boa qualidade. E o Lost and Taken tem umas texturas de papel legais, assim, que dá para usar em algumas coisas, né? E como a gente falou, né, o Pinterest, ele não é tipo, eu acredito que a maioria das pessoas tem Pinterest, né, mas é uma coisa super legal, né, tipo, você pode adicionar pins no seu interesse, e ele é muito bom para inspirações. Só que o problema, como a Mala falou, ele não é um banco de dados. Eu não posso entrar lá e pegar o que eu quero e usar para comercializar, usar como se fosse eu que fiz. Então tem que tomar cuidado com isso. Ele é uma parte, tipo, por exemplo, para fazer a oficina, a gente criou ali uma pastinha, eu e a Malu, de referências que a gente queria trazer. Então, por exemplo, a gente usa muito o Pinterest. Eu uso, tipo, o Pinterest todos os dias para fazer tudo na minha vida, assim. Então, essa de predinhos que a gente achou legal. Essa também, que são super verdinhas, super bonitinhas. E também o Behance, que é uma ferramenta que, se vocês não conhecem, é uma rede social de portfólio. Esse é o meu e da Malu, e, cara, nosso portfólio é igual, assim, dá pra ver que a gente fez tudo juntos, então é meio parecido. Mas é uma coisa bem legal para você pesquisar trabalhos de estudantes e trabalhos profissionais também da área, então é uma coisa bem mais filtrada. E é bem legal, assim, dá para ter várias ideias olhando o Behance, várias ideias de diagramação de prancha, várias ideias de projeto mesmo. Então é uma coisa que vale bastante a pena. E lá você pode buscar por palavras-chave mesmo, tipo assim, biblioteca. Aí ele vai te dar vários trabalhos de bibliotecas, né, que foram postados lá. Então é bem legal mesmo, principalmente para referências, assim, de projeto. Daí o Instagram, né, tem dois aqui que são arquitetônicos, né? Só que esse aqui eu já queria falar da Mariana Cortese. Na verdade, ela é uma designer, só que ela sempre posta colagens que eu acho maravilhosamente lindas. Então, para quem gosta de colagem, assim, além desse âmbito da arquitetura, eu acho super legal seguir, porque ela também tem umas ilustrações massa. Mas, assim, em relação à colagem, eu adoro o trabalho dela. Super colorido e super legal de acompanhar, assim. Tipo, fica a dica. O Ilustraar, tipo, gente, você pode mandar e eles publicam, assim, é tipo, super legal. Eles já publicaram uma vez uma colagem minha, foi um achievement na minha vida, assim. Mas é legal que dá pra ver, não é coisa só, tipo, de profissional, sabe? É estudante, qualquer um, assim. Então, você não precisa nem ser arquiteto pra publicar coisa lá, então é bem legal. E tem o Estúdio Amarelo, que é um escritório, sei lá, que eu sigo e eu acho super legal, porque eles sempre disponibilizam uns kitzinhos de figuras humanas e coisinhas ilustradas, assim.
E eles têm muita coisa de representação gráfica mesmo. Tipo, eles têm apostilinha, eles dão um workshop, curso. Então, sei lá, para quem tem interesse nessas coisas, é legal de seguir também. Até hoje a gente tava vendo, né, Malu, que o Wallboard, ele usa Sim, bastante colagem, né? o Então, tipo, Wallboard acabou de postar um projetinho todo com colagem e a gente ficou tipo, ah, meu Deus. sim, foi super legal. Pena que a gente viu meio tarde demais, mas Sim, a gente queria trazer também. Mas pois se vocês é, quiserem olhar, o Wallboard é um escritório bem legal. sim. Fique à vontade, Malu. E aí, tá. Então, assim, né, galera, depois que vocês já ouviram, assim, a história do mundo nessa oficina, a gente ficou um tempão falando na cabeça de vocês, jogamos todas essas informações, e a gente vai para a parte da ação do negócio. Então, vamos para o Photoshop. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver, eu vou compartilhar minha tela, e aí eu vou abrir, e daí assim, eu vou sugerir para vocês que vocês ainda não abram o Photoshop, quer dizer, tipo, pode abrir aí, mas fica de olho aqui ainda na oficina, porque daí eu vou dar uma passada geral, explicar as ferramentas que a gente vai usar, para poder explicar a atividade para vocês. Mas, por enquanto, fiquem de olho aqui. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Será que eu compartilho tudo e corro o risco de vocês verem alguma coisa? Não, brincadeira. Acho que eu já vou fazer isso aqui. A gente põe musiquinhas depois. Vocês estão vendo minha tela? Aham. Então, meu Deus, o que vocês estão vendo? O Jitsi? Estão vendo Sim. vocês? Tá. Então, vamos lá. Então, o Photoshop tá aqui, ó. Eu vou abrir ele para mostrar desde o começo, desde abrir o Photoshop. Se você tiver alguma versão diferente instalada, talvez algumas coisas sejam diferentes, mas o essencial é tudo igual, tipo, só o layout mais bonitinho e coisa e tal. Então, vamos lá. Então, gente, quando vocês abrem o Photoshop, essa é a tela assim que a gente vê. Aqui vão ficar projetos seus, recentes, que vocês podem ver que eu só trabalhei para essa oficina, em função dessa oficina, no último dia. Mas basicamente aqui vai ficar uma galeria dos seus projetos recentes. E aí, tipo, você pode abrir facilmente alguma coisa que você tenha aberto, acabado de abrir. Mas aí ele te dá basicamente duas opções, que é criar um arquivo novo ou abrir um arquivo. Primeiro, eu vou vir aqui no criar um arquivo para mostrar para vocês como que funciona. Então, ele abre essa tela aqui de novo, o documento. Aqui em cima tem um lugarzinho que você pode pôr o nome, tipo colagem 1. E daí, o Photoshop ele te dá vários formatos prévios que você pode usar, tipo tamanhos, assim, por exemplo, aqui tem A4, A5, A3, A6, blá blá blá. Então, tem tamanhos de papéis para impressão, aí tem outros tamanhos populares, digamos assim, em outras áreas, tamanhos para celular, bem específicos. Mas você pode simplesmente vir aqui, escolher uma unidade de medida, por exemplo, centímetros, e daí botar o tamanho que você quer que seja a sua tela lá do Photoshop. Aí aqui você escolhe já a orientação, né? Então, digamos que seja uma 4, você pode escolher se ela vai ficar em retrato ou paisagem. E aí, se você selecionar essa opção de pranchetas, ele vai deixar você adicionar outras telinhas dentro. Se você não selecionar, vai ser meio chato de fazer isso. Então, eu gosto de trabalhar com prancheta, eu geralmente deixo selecionado. Aí a gente vai ter a resolução da imagem, que é muito importante ressaltar, é que o Photoshop ele é muito bom para fazer colagens e tudo mais, justamente porque ele é um programa que trabalha com pixels. Pixel é uma unidade de resolução de imagens, então que quando você junta vários quadradinhos, ele vai formar a sua imagem, certo? E o pixel, conforme você dá zoom, você consegue ver esses quadradinhos. Então, quanto maior a resolução, significa que tem mais pixels numa determinada área da imagem, então significa que você teria que dar mais e mais zoom para poder enxergar. Travou para todo mundo ou foi só para mim?
Não, travou aqui também. Acho que Aqui não. também travou. Também. Tem que falar pra Malu entrar de novo. Ih, acho que deu algum problema na internet, Malu. Peraí. Acho que ela não percebeu que ela tá falando sozinha. De fundo. Se você Malu, cria um arquivo... Malu, Oi. calma. Você vai ter que fazer Travou. tudo de novo. Você vai ter que fazer tudo de novo. Gente, tá. É que travou tudo. Tá, mas calma. O que vocês viram? Nada? A gente viu você falando dos pixels e daí você travou pra sempre. Tá. Então, calma. Espera. Deixa eu fechar. Aí. Beleza? Vocês estão me Beleza. vendo? Então tá. Eu tinha ido lá no criar, daí eu expliquei os pixels, né? Da resolução. Isso? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Socorro. Enfim. Então, assim, eu só comentei que o modo de cores, geralmente, tipo, ele pode te dar outras opções, mas aí como aqui só tem o RGB, eu vou trabalhar com RGB. Mas o perfil de cor, às vezes, é importante, porque dependendo do que você vai usar a imagem, você muda, mas eu não vou entrar nesse mérito. E daí, assim, se você cria um arquivo, ele vai te dar essa prancheta, certo? Vocês estão vendo que com a prancheta, ele já criou uma camada, certo? E você pode inserir coisas nessa camada. Mas a minha outra opção é abrir um arquivo, em vez de criar um arquivo. E quando eu abro um arquivo, que eu tinha falado aqui, por exemplo, esse aqui, a imagem já vai ser a área de trabalho, certo? Aqui tinha aquele tamanho que eu coloquei. Esse aqui, ele vai abrir a imagem como plano de fundo, e aí vai ficar esse símbolozinho aqui de bloqueado, de travado. Porque o plano de fundo, ele meio que já bloqueia para que você não mexa, porque ele supõe que você vai pôr coisas em cima do plano de fundo. Mas é bom ter ele desbloqueado, então ele vai virar uma camada para você poder trabalhar coisas na imagem, tipo selecionar coisas e tudo mais. Mas basicamente é assim, quando você abre uma imagem no Photoshop, ela vai abrir com a resolução da sua imagem. E aí, quando você insere uma imagem no Photoshop, ela vai ser inserida aqui numa camada diferente da que já existia, certo? Numa nova camada. E aí você pode, tipo, basicamente mexer. Se você inverter aqui a ordem de camada, essa imagem vai para trás da outra. Então, isso é bastante intuitivo. Então, geralmente, quando, no caso da nossa oficina, que a gente vai trabalhar com uma base e daí colocar objetos nela, a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai abrir um arquivo e daí colocar as imagens. Às vezes, quando a qualidade dessa imagem base é bem baixa, é meio perigoso você pegar uma imagem, uma outra imagem, e inserir aqui, porque ela vai ser inserida de acordo, digamos assim, com os parâmetros dessa imagem que foi aberta. Então, uma coisa que geralmente pode ser feita para melhorar a qualidade das fotos que você vai inserir é abrir o outro arquivo, tipo, abrir uma nova guia do Photoshop, então você arrasta e joga lá, e daí ele vai ficar meio que com uma qualidade melhor. Aí você vai copiar o negócio, e daí você vai colar aqui. E daí, tipo, supostamente ele vai ficar com uma qualidade melhor. Mas eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso aqui, porque não vai influenciar muito no nosso resultado final no momento. Mas eu queria só dar essa dica, porque às vezes faz diferença. Se às vezes você está colocando uma imagem aqui, ela está com uma qualidade horrível e pequena, você faz isso. Tipo, abre ela no Photoshop e daí copia ela para dentro do seu arquivo. Mas, enfim, vamos começar, então, explicando o que é esse ambiente de trabalho do Photoshop. Então, o que vocês estão vendo? O Photoshop é um programa bem completo de edição de imagem, só que
a gente vai ver hoje algumas das ferramentas mais básicas, assim, que a gente precisa para poder fazer uma colagem, certo? E aí eu gostaria de explicar essas ferramentas. Só deixa eu pegar minha listinha aqui. Porque eu compartilhei minha tela e daí agora minha listinha tá aparente para vocês, eu não queria. Então, calma. Gente, vocês ainda estão me ouvindo? Eu não travei não, né? Não, Malu, fica tranquila. Bem. Tá, então é o seguinte. A gente vai começar entendendo como funciona o ambiente de trabalho do Photoshop. O Photoshop ele é formado por várias janelonas, que a gente não percebe porque elas estão encaixadas no lugar certo. Só que se a gente arrasta elas, elas viram janelas separadas. E a gente pode colocar elas no lugar que a gente quiser. Mas essa configuração que eu estou usando aqui é bem próxima da configuração normal do Photoshop. Tem algumas alterações, assim, poucas que eu fixei algumas janelas que eu queria, que eu uso mais, e mudei algumas de lugar. Mas as janelas que eu acho mais importantes você ter é essa aqui, das ferramentas, que fica do lado esquerdo, que geralmente ela vai abrir quando você abrir o Photoshop. Essa janela de camadas, porque aqui você controla as camadas, e no Photoshop isso é fundamental para você organizar a sua imagem. Essa guia de propriedades, que é bem legal, porque quando você seleciona algo, por exemplo, vou fazer um retângulo aqui. Quando eu seleciono ele abre para mim todas as propriedades desse retângulo. Então é por aqui que eu posso mudar, por exemplo, a cor do preenchimento do meu retângulo e coisas assim. E aí eu deixo essa aba de cor aqui, mas sinceramente eu não uso muito. Mas assim, já dá para notar que ele tem uma certa lógica na organização. As ferramentas ficam todas desse lado aqui. Então aqui é uma barra de ferramentas, né? O nome não é à toa. Então, você sempre que você for fazer uma nova ação no seu arquivo, você vai vir aqui e escolher qual ferramenta você vai usar. E aqui é mais uma parte de modificações e alterações. Você geralmente vai ter usado uma ferramenta e aí você quer alterar alguma coisa que você fez usando aquela ferramenta e isso vai acontecer desse lado aqui. Aqui em cima tem alguns parâmetros que mudam de acordo com a ferramenta que eu pego. Por exemplo, aqui eu estou na ferramenta mover e daí ele tem essas opções. Mas se eu for na ferramenta pincel, as opções aqui são completamente diferentes, porque são opções que a ferramenta te dá. Então, isso é bom saber também de forma geral. Mas agora vamos para a parte das ferramentas mesmo. Eu acho que é bom, tipo, se vocês quiserem anotar alguma coisa também, essa é a hora. Porque vão ser as coisas que a gente realmente vai usar muito. Então, vamos lá, na ordem que está aqui. A primeira ferramenta que a gente tem aqui é mover. Se você clica nesse cantinho aqui, ó, segura um pouquinho o botão esquerdo por um tempinho a mais, ele vai te dar outras opções de ferramenta que também estão aqui junto. Então aqui a gente tem a ferramenta mover e a ferramenta prancheta. A ferramenta mover é bem intuitiva, é aquilo que eu já tinha feito ali para você. Você vai pôr uma coisa e com a ferramenta mover você vai mover aquela coisa. Ou um PNG falso. E aí, com a ferramenta prancheta, você vai criar uma nova prancheta. Então, eu posso criar uma prancheta nova e a minha imagem vai ficar dentro daquela prancheta. Se eu clicar nesse maisinho, ele vai me dar uma prancheta nova, certo? É para isso que serve essa ferramenta. Aí, depois, a gente vai passar por uma categoria, que são as ferramentas de seleção. As ferramentas de seleção são, assim, meu Deus, tudo para todos, porque elas vão ser as ferramentas que vão possibilitar você fazer as alterações na imagem, né? Aqui a gente vai ter as ferramentas de letreiros, que chama. Então, basicamente, você faz uma janelinha assim, e o que está dentro daquela janelinha é o que vai ser alterado, certo? Então, eu fiz a janelinha e eu excluí o que estava dentro da janelinha. Essa ferramenta é interessante ver essas opções que a gente tem aqui em cima, que elas dizem basicamente quando você faz uma nova janelinha o que acontece. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, para vocês. Aqui, selecionando esse primeiro modo, simplesmente quando eu fizer uma nova janela, ela vai ser uma nova janela, então a anterior vai sumir. Então, eu fiz esse aqui e agora eu vou fazer um novo. O primeiro sumiu, certo?
Se eu uso o segundo modo, é o modo adicionar. Então, quando eu faço uma janela, ela se mantém. Então, eu criei a segunda e as duas estão lá existindo. O terceiro modo é um modo de subtração. Então, ó, eu fiz essa janela, quando eu fizer a segunda, a parte que tiver na intersecção vai ser desselecionada. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui onde tinha pego o segundo quadrado, ela vai excluir da seleção. E aqui, essa última é bem específica, assim, quase nunca uso, mas é uma ferramenta de seleção que vai selecionar a intersecção. Então, tipo assim, eu vou fazer isso aqui, e vou fazer uma segunda janela, e o que ele vai tirar da seleção é o restante, ele só vai deixar o que foi uma intersecção. Aí tá, próxima ferramenta de seleção. Essas aqui eu acho super úteis, porque elas são mais livres do que essas janelinhas aqui. Tem o laço, que basicamente você faz um desenho livre para selecionar. Tem o laço poligonal, que é a mesma coisa, só que ele só te dá linhas, né, até você fechar. E tem o laço magnético, que esse é bem legal. É que basicamente, tipo, você clica num ponto e a partir daí ele meio que vai selecionando por cor, parâmetros e tal, um contorno. Só que assim, né, não é perfeito. Então, para muita coisa ele não é tão usual, assim. E daí, essa aqui, que é a famosa varinha mágica, que basicamente é uma ferramenta que, de acordo com uma tolerância que você coloca aqui em cima, ela vai selecionar uma área semelhante. Por exemplo, aqui eu estou na tolerância 35, certo? Se eu clicar com a minha varinha mágica aqui, tá vendo que ela selecionou todo o céu? Se eu diminuir essa tolerância, por exemplo, 5, ela já selecionou bem menos aqui, né? Tipo, ela deixou uns pontos de fora, uns contornos de fora. Então, a tolerância serve para isso, serve para você dizer se você quer que a varinha mágica considere um alcance maior de semelhanças ou um alcance menor. E ela é bastante útil, por exemplo, para tirar o fundo de uma imagem, fazer um PNG, né? Tipo, você tem lá uma escalinha humana que você quer usar e tá com fundo branco. Você vai lá com a varinha mágica, ela já vai selecionar e você apaga super fácil. Essa ferramenta é uma que é bem útil mesmo. Aí a gente vai passar aqui para um outro grupo de ferramentas, que são ferramentas mais usadas em desenho mesmo, mas pode ser útil para você fazer alguma alteração, alguma coisa assim. Então a gente tem o pincel, que é uma ferramenta de desenhar mesmo. O Photoshop vem com tipo vários estilos de pincel, você pode escolher. Aí a gente vai ter, deixa eu dar um Ctrl V aqui, o conta-gotas, que é uma ferramenta de seleção de cores. Então, se eu venho aqui, ele vai trazer a cor que eu selecionei para esse quadradinho da frente aqui, ó. Isso é útil para você pegar cores de uma imagem, né, e aplicar nas coisas que você for fazer. A gente tem a borracha também, que ela apaga coisas. Você pode regular o tamanho dela, a opacidade dela, tudo aqui em cima. O balde de tinta, que ele é bem útil também, principalmente para fazer um fundo. Tipo, vamos lá, vou apagar aqui uma coisa. Deixa eu ver na câmera aqui, daí eu vou apagar esse céu. Nossa, apaguei horrível, mas vocês entenderam. Aí eu venho com o balde de tinta aqui, seleciono uma cor, e aí eu vou pintar essa camada que está atrás da imagem. E com o balde de tinta, ele pinta tudo. Então, se eu ocultar a camada da imagem, vai ficar só o fundo todo colorido. Então, o balde de tinta é útil para essas coisas. Aí, a gente tem... Deixa eu ver o que mais tem de importante. Tem uma ferramenta de texto, que é bem simples, bem que nem de outros programas. Você pode adicionar uma caixa de texto. Tem uma ferramenta que você pode desenhar formas. E se você clicar e segurar, ela vai te dar outras opções de forma. E aí, e se você der só um clique na tela com ela, ela vai pedir para você desenhar a forma a partir do tamanho dela. Então, tipo, se eu der um retângulo aqui de 20 por 100, ela vai desenhar aqui um retângulo de 20 por 100. E aí, aqui, a gente sempre vai ter a referência da última cor que a gente está usando, da cor que a gente pegou no conta-gotas, ou que a gente escolheu. Para mudar essa cor aqui, eu tenho que clicar 2 vezes, e daí eu posso escolher aqui no seletorzinho de cores a cor que eu quero. Se eu clicar aqui no segundo, a mesma coisa. E aí, agora que eu tenho uma cor na frente e uma atrás, se eu clicar nessa setinha aqui, ele inverte para mim. Então, por exemplo, eu usei o balde de tinta para pintar aqui, daí eu quero trocar, e daí eu venho aqui. Então, é só clicar nessa setinha que ele muda
entre as duas coisas que você tinha deixado. Então tá, esse é o básico das ferramentas que a gente vai usar mais usualmente para fazer as colagens. Mas agora eu vou explicar um pouco sobre a parte mais importante de tudo, que são as ferramentas de modificação, né? Que é o que eu comentei que estava do lado de cá. A coisa mais importante de você entender quando você está mexendo no Photoshop é o esquema que ele usa para trabalhar as camadas. Basicamente, tudo que você insere no Photoshop vai criar uma nova camada automaticamente. Então, eu inseri esse pedacinho de papel, vocês estão vendo que surgiu uma camada nova em cima dessa, né? E a ordem das camadas é importante porque o que está mais para cima fica na frente do resto. Então, se eu inserir, sei lá, vários elementos aleatórios aqui, vamos por alguma coisa mais legal, né? Sei lá, por uns desenhos aqui. Se a gente colocar vários elementos, eles vão aparecer aqui numa ordem de camadas, certo? Então, deixa eu pôr aqui um meio em cima do outro. Se eu quero trazer essa planta para cima, o que eu tenho que fazer? Clicar na planta, para eu saber que eu estou na camada que ela está, e aí arrastar a camada dela para cima da camada do papel. Então, eu já vou ter minha planta em cima da minha imagem de baixo. E assim por diante. Então, conforme eu movo as minhas camadas, eu estou alterando também a ordem dos elementos. Por isso que também é importante você ter uma certa organização com as camadas. E o Photoshop te permite fazer isso. Quando você clica 2 vezes, você pode mudar o nome. Então, por exemplo, fundo. Assim você não se perde. Tipo, eu tenho essas duas plantas e eu não sei qual é qual. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, planta no vaso. Aí. Planta no vaso. E, sei lá, daí eu vou saber que é dessa aqui que eu tô falando. Então, é sempre bom ter um mínimo de organização. O olhinho que está do lado da camada vai ser se você está vendo ou não aquela camada. Então, essa planta está aqui. Eu posso querer não ver ela. Então, é só eu clicar no olhinho que ela aparece ou desaparece. Isso vale para todas as camadas. E quando você salva o seu arquivo, se alguma camada está desligada, ela não vai aparecer no arquivo que você está salvando. Isso também é importante, né, ressaltar, porque vai que... E aí, as camadas têm algumas ferramentas que podem ajudar a gente, alguns truques, né, que são bem úteis. Então, por exemplo, eu quero aplicar essa textura aqui de papel nessa planta aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que me certificar de que essa textura aqui, ela tá em cima da minha planta, certo? Que eu quero aplicar nela. Quando eu clico com o botão direito, ele vai me dar diversas propriedades de camada. E aí, quando eu clico em criar máscara de corte, ele aplica tudo que está nessa camada aqui na camada que está logo abaixo. Então, o que eu acabei de fazer? Eu fiz uma planta de folha de jornal. E conforme eu movo a minha imagem da folha de jornal, ela continua só dentro dos limites da minha planta. Malu, só um segundo. Gente, alguém levantou a mão e quer falar? Pode falar, tá? Opa. Não sei se foi sem querer, mas também não foi. Fiquem à vontade. Falem aí, gente, por favor, sem dúvidas. Então, assim, isso é bem legal. E se eu venho aqui com o botão direito de novo e soltar a máscara, minha folhinha vai voltar aqui e a minha plantinha vai voltar a ser ela mesma. Mas isso é muito legal quando a gente quer aplicar uma textura numa área específica. A gente pode criar máscaras de recorte e daí isso vai acontecer. Então, eu posso aplicar texturas em outras imagens, certo? Outra coisa interessante de se fazer é bloquear uma camada. Por exemplo, o meu fundo está aqui. Vocês viram que aquela hora eu fui mexer no negócio e eu mexi o fundo, né? Para isso não acontecer, eu clico na camada do fundo e venho no cadeadinho. Então, o fundo vai ficar bloqueado, eu não consigo mais mexer ele. Enquanto ele estiver bloqueado, eu não vou conseguir. Para desbloquear, é só clicar no cadeadinho de novo. Então, isso é bom só porque, às vezes, quando você tem um elemento que está num lugar que você já sabe que é lá que ele vai ficar, é bom bloquear, porque não faz mal, né? E evita que você mexa e tudo mais. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar sobre as camadas é que elas têm um modo de cor em relação ao restante dos elementos do seu arquivo. Então, se eu vier aqui no fundo, deixa eu ocultar essas outras camadas. Se eu vier aqui no fundo, eu consigo mudar o modo de camada. E conforme eu mudo, vocês vão ver que
podem acontecer alterações na imagem. Pera, é melhor eu fazer como a imagem que está aqui em cima. Então, ó, por exemplo, porque ele vai fazer em relação ao fundo, né? E no fundo dessa imagem não tem nada, então ele não vai acontecer nada. Então, vamos fazer com essa plantinha. Se eu mudar o modo de mesclagem da camada da plantinha, vocês estão vendo que as cores dela estão mudando e tudo mais? Ó, às vezes ela some, fica branca, fica mais opaca, mais brilhosa e tudo mais. Esse, então, é o modo de mesclagem da camada. Isso é muito útil na colagem, quando a gente quer usar, por exemplo, sombras numa textura. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, porque é bem legal. Então, só deixa eu pegar o aqui, base. Então, ó, vamos pegar, por exemplo, esse cenáriozinho aqui. Vou até abrir ele em outro arquivo aqui para vocês, para ficar melhor. Então, a gente tem essa imagem aqui, e tá vendo que tem essas sombras? E eu quero colocar uma textura de madeira aqui. Então, sei lá, vamos vir aqui, daí a gente vai pegar uma textura de madeira e vamos arrastar para lá. A gente quer aplicar a textura de madeira aqui nessa imagem. Para eu poder manipular essa imagem aqui em cima, eu vou ter que saber algumas coisas. Quando eu insiro a imagem no Photoshop, primeiro que ele vai pedir para eu meio que aprovar a imagem. E daí ela vai ficar desse jeitinho. E vão sumir aquelas bordinhas que eu tenho para poder controlar o tamanho e mudar essas coisas. Com o atalho Ctrl T, essas bolinhas voltam. E aí eu posso mudar o tamanho da minha imagem. Só que para eu colocar essa imagem aqui, seria legal se ela ficasse numa perspectiva, né? Tipo, para acompanhar a perspectiva que está aqui no chão. Como é que eu faço isso? Para distorcer uma imagem em perspectiva, você tem que dar o Ctrl T para poder aparecer as bolinhas. Ctrl T de transformação. Então, você vai transformar a imagem. E aí eu tenho que apertar Ctrl. Vocês estão vendo que a setinha tá preta? Quando eu aperto Ctrl, ela vai ficar branca. Se eu estiver em cima aqui de um cantinho da imagem. E aí, quando eu clico nesse cantinho, ó, ela vai alterar, tipo, ela vai se modificar. Então, o que eu faço? Eu tenho que ir apertando Ctrl e ir movendo esses cantos, mais ou menos aqui, para onde eu acho que a perspectiva vai ficar legal. Certo? Deixa eu dar um zoom out aqui. Caramba. Enfim, deixa eu vir aqui na minha imagem de novo, Ctrl T. Então, ó, eu posso manipular os pontinhos dela e daí colocar aqui mais ou menos como eu quero que fique a perspectiva. Digamos que eu gostei. Daí tá assim. Só que tá meio esquisito, né? Tá bem chapado, não tá... A gente passou a ignorar as sombras. Como essa imagem aqui é branca, imagens brancas assim são ótimas para fazer isso, porque elas não vão alterar muito a cor do elemento que você está colocando. Eu vou vir aqui, ó, no meu modo de mesclagem da camada de madeira e vou mudar para multiplicação. E daí ele vai meio que incorporar a iluminação que estava aqui na imagem. Vocês estão vendo que agora está aparecendo as sombras na madeira? Então, isso é um recurso muito útil, muito legal de saber. E nem precisa ser sempre no modo de multiplicação. Às vezes você vai mudando os modos e acha um que a cor fica melhor, que você acha que ficou mais legal. E isso é bem livre, né? Tipo, fica a seu critério. Mas o modo de multiplicação é um dos mais comuns, assim, para fazer esse tipo de coisa, porque ele preserva, assim, a imagem, ele meio que só multiplica, né, com o que está embaixo, que é uma imagem branca, só que daí ele já vai conseguir pegar essas sombras que estão lá, porque ele pega a diferença de cores. A mesma coisa isso acontece com a parede. Então, se eu for pegar aqui uma outra textura e vou pôr na minha parede, mesma coisa, eu inseri a textura, eu aprovei aqui a imagem, vou dar um Ctrl T para as bolinhas aparecerem de novo. E aí, quando eu aperto Ctrl em cima do pontinho, eu consigo ajustar aqui as pontas da minha imagem. Então tá, finge que ficou bom, coloquei que era assim. Só que tem aquela coisa de ficar chapado. Eu venho aqui no modo da minha camada, coloco multiplicação. Aí vocês já estão vendo que a sombra vai aparecer, ele já vai ficar com esse tom mais realista, mais incorporado, dá uma perspectiva e um volume diferente para a imagem. Como eu comentei, dá para brincar com esses modos de mesclagem aqui, você vai vendo tipo, o que você acha que fica mais legal, porque ele cria mudanças, né, na sua imagem. Ó. Tem alguns modos aqui que deixam a imagem mais clarinha, porque adiciona mais luz. Então, isso é bem... pode explorar, assim. E aí, uma outra coisa que eu acho
interessante de mostrar para vocês, que é mais útil, né? Geralmente é mais usado no Photoshop quando você vai fazer uma edição de imagem, são os filtros e aplicações que você pode fazer, correções de iluminação e tudo mais. Então, por exemplo, digamos que eu vou pôr aqui uma planta. Vamos pôr aqui umas árvores. Ó. Vou pegar umas 3 árvores e vou pôr aqui no meu arquivo. Aí tá, eu vou aceitar todos aqui. Aí coloquei minhas árvores aqui, certo? Vou colocar elas atrás de tudo. Selecionei as camadas, eu vou pôr lá atrás, porque eu quero que elas fiquem saindo da janela. Só que, sei lá, eu coloquei umas coisas coloridas aqui, eu achei que ficou muito verde lá atrás. Por algum motivo eu quero deixar essas árvores em preto e branco, para poder ficar um efeito diferente na minha camada. Eu posso aplicar um efeito preto e branco na minha camada. Então, ó, eu vou selecionar aqui a camada de uma das minhas árvores, vou vir nessa bolinha aqui, e ela vai te dar várias opções de ajuste na imagem. Você pode ajustar, por exemplo, posição, matiz, inverter a imagem, brilho, contraste, todas aquelas coisas assim de edição de foto mesmo, inclusive coisas como deixar em preto e branco. Então, por exemplo, eu deixei em preto e branco. Malu, por que todas as árvores ficaram em preto e branco se eu só estava selecionando essa camada? Porque esse tipo de ajuste funciona conforme a ordem de camada. Então, se ele está acima dessas 3, ele vai aplicar nessas 3. Se eu mover ele aqui para cima, ó, ele vai aplicar na imagem inteira. Como que eu faço, então, se eu quero que o preto e branco só fique em uma árvore? O que eu faço? Eu vou ter que selecionar aqui a árvore que eu quero. Eu quero essa do meio, digamos assim. Daí tá aqui a minha camada que ela tá. Eu vou pegar o preto e... Não, mentira, não vou fazer com essa do meio porque ela tá por último. Vou fazer com essa aqui, ó. Essa desse cantinho. Eu quero que só ela... Ó, eu não bloqueei o negócio. Agora tá se mexendo. Eu quero que só essa árvore aqui do cantinho fique em preto e branco. O que eu faço? Eu vi aqui que ela tá nessa camada. Então, eu vou pegar o preto e branco. E vou vir aqui. Daí, essas duas aqui estão em preto e branco, certo? Mas eu só quero que seja essa. Aí, eu vou fazer o quê? Criar uma máscara de corte. Então, a outra árvore vai ficar verde. E essa aqui que eu queria ficou em preto e branco, porque eu apliquei uma máscara de recorte. Então, as máscaras de recorte se aplicam também para esse tipo de ajuste, né? Se eu quero ajustar a iluminação, a cor de uma coisa, é só eu fazer a máscara de recorte, que ela vai se aplicar só aquilo que eu coloquei. Enquanto não tiver a máscara, vai depender da ordem da camada. Ele vai deixar preto e branco tudo que tiver para baixo, certo? Outras coisas legais que dá para fazer usando esse tipo de ferramenta. Eu vou excluir essa camada do preto e branco aqui. Por exemplo, vou trazer essa árvore aqui para frente. Eu posso criar uma camada acima dela. E aí, vamos fingir que eu quero uma árvore vermelha. Ó. Já tá até a corzinha aqui. Nessa camada nova que eu criei, eu vou pegar o balde de tinta e vou pintar ela. Aí a camada ficou inteira vermelha, certo? E ela tá em cima da minha árvore aqui. Mas eu quero minha árvore vermelha. Então, o que eu faço? Venho aqui e crio a máscara de recorte. E aí só a minha árvore vai ficar vermelha. Quando eu mover a camada da minha árvore, ele vai mover a máscara de recorte junto e etc. Então, tipo, se eu vir aqui e apagar a camada da minha árvore, ele vai apagar a máscara de recorte. Vai deixar só o vermelho. Se eu vier aqui e ocultar a camada da minha árvore, ele vai ocultar o vermelho, porque essas camadas estão amarradas, né, digamos assim. Então, isso é outro recurso legal que dá pra gente usar nas colagens. E, gente, eu acho que de forma geral é isso. Lembrando que, assim, foi o básico do básico de ferramentas, assim, do Photoshop, como eu falei. A intenção já não era fazer ferramentas, explicar as ferramentas tão a fundo, é só o básico para a gente conseguir fazer uma colagem. Se alguém tiver alguma dúvida aí, podem perguntar. Mas agora a gente vai fazer o seguinte, então. Cadê a Sossô? Estou aqui. Vamos para a nossa atividade. Vamos para a nossa atividade. Então, se vocês entrarem na pastinha do Drive, eu acredito que todo mundo tem, mas eu vou mandar o link aqui de novo.
Eu vou mandar o link aqui da conversa. Lá tem uma pastinha chamada Cenários Base. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá. E tem 2 cenários. Tem 2 opções de cenários. Tem um cenário interior, que era aquele que a Malu estava usando, que agora é para mostrar as coisas, e tem um no exterior. Então, vocês podem escolher um deles. Tem com textura e sem textura. Quem quiser aplicar textura pode. Quem quiser só colocar escalinhas de figura humana ou escalas no geral, pode colocar. E tem uma pastinha lá no Drive daí também, chamada Colagens Finais. Daí, quando vocês acabarem, vocês podem colocar lá. A gente vai ter um tempo até umas 6 e pouquinho, né? Que acho que a gente atrasou um pouco, então vai ter um tempinho a mais. Então, fiquem à vontade de usar todos aqueles bancos de imagem que a gente colocou. Tem um banco de imagem lá, que tem móveis, tem acho que uns 200 PNG de pessoas. Tem, tipo, todos os tipos de pessoas que vocês podem imaginar lá. Tem tipo, várias pessoas famosas que eu coloquei lá. Tem muita plantinha, tem muita móvel também, tem fundo, tem muita textura. Então, fiquem à vontade para, tipo, fazer o que quiser, não tem tema, podem exercer a criatividade de vocês. E daí postarem lá. E a gente vai ficar aqui, acho que a Malu vai colocar uma musiquinha, daí a gente vai ficar aqui montando também uma colagem, enquanto vocês trabalham. Daí a gente dá um tempinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui, podem mandar na conversa, podem levantar a mão, falar, fiquem à vontade. E não precisa, na hora que vocês forem colocar o trabalho de vocês, não precisa se identificar, não precisa colocar teu nome, só salva lá e daí a gente vai mostrar os trabalhos. Não precisa comentar também, é uma coisa para ser bem livre, para ninguém precisar ter vergonha de colocar mesmo. Tá todo mundo aqui aprendendo, inclusive a gente. Então, é para ser bem uma coisa gostosinha de fazer, pra gente testar o que a gente viu aqui hoje, tipo de composição, coisa, mas eu coloquei ali que o tema é bem livre, então, tipo, realmente é livre, vocês podem fazer uma coisa super realista, uma coisa super ilustrada, então é pra se divertir mesmo. Isso aí. Gente, daí é o seguinte, Sussu, você quer compartilhar de novo só para mostrar, tipo, aquelas que a gente fez, para meio que deixar uma inspiração, assim? Sim. Acho que a Sussu vai deixar compartilhado ali na tela dela algumas colagens que a gente fez usando só as coisas do banco de imagens, né, com aquelas imagens base, para vocês se inspirarem e tal, se tiver alguma coisa que vocês verem e acharem legal e querem perguntar assim, como que você fez isso? Aí pode perguntar também. Esse é do exterior, né, que é essa que a Malu fez. Essa é a versão do exterior, que essas texturinhas já vieram da imagem. Essa do exterior. E daí, como eu falei, o tema é bem livre, tem com textura e sem textura, né? Essa daqui foi uma que eu fiz, que é a do exterior, que eu coloquei, tipo, mais silhuetas mesmo de pessoas. Essa foi uma que eu fiz também no interior. E uma que a Malu fez no interior. Isso. E aí é o seguinte, assim, né? Eu vou compartilhar minha tela com o Photoshop aberto, vou fazer uma colagem junto. Eu vou, não sei aqui, vou pegar alguma aqui e vou fazer. E aí, tipo, vocês podem ficar de olho também, se tiver alguma coisa que vocês tenham curiosidade, ou também de todas as toneladas de coisa que eu fui falando, né? Provavelmente não deu para gravar tudo, então, se vocês quiserem aí os atalhos, alguma coisa que alguém se perdeu, pode perguntar. Aí eu vou pôr uma musiquinha. O que vocês acham da gente ter uma meia horinha aí para fazer uma colagem? Beleza? Tudo bem para vocês? Pode falar. Pode falar. Oi, eu queria só perguntar se vocês teriam, por exemplo, os links dos sites onde a gente poderia pegar mais figuras humanas e tal, tipo num textinho só para a gente poder copiar, porque eu perdi o tempo e não consegui anotar todos. Sim, eu vou colocar então, eu vou criar um documento lá no Docs, lá no Drive, daí eu coloco todos os links que eu coloquei lá. Pode ser? Beleza, obrigado. Imagina. Então, acho que é isso aí, galera. Daqui uma meia horinha a gente volta aqui, tipo, a gente vai estar aqui, né, claro, todo mundo aqui, continuem aí. Mas eu digo assim, daqui uma meia horinha a gente retoma para poder ver o que vocês botaram lá, beleza? E assim, por favor, não se apeguem a fazer um monte de coisa difícil, só tentem usar as ferramentas e criar alguma coisa divertida para vocês, beleza? E a gente vai ficar aqui, a gente vai fazer também uma colagem. Isso aí. Eu vou compartilhar minha tela de novo, porque eu parei. Mas eu vou compartilhar o Photoshop e daí eu vou pôr uma musiquinha e a gente fica aqui batendo um papo, beleza? Se vocês tiverem também dúvidas sobre outros momentos da oficina, podem... Agora é a hora da gente conversar também. Comentem se vocês gostaram, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Vocês estão gostando? Foi muito massa. Estou gostando muito. Eu que não entendo nada. Ai, Eu tô que bom, adorando gente. também. Aprendi Foi coisas legal. novas. O Isaac não vale, ignorem o Isaac. O Isaac. Ah, Isaac. Pelo amor de Deus. O Isaac E e a Gi vocês ignoram, tá? o Isaac e a Gi não tem moral nesse negócio. Ai, gente, que bom que vocês estão gostando, vocês estão falando que aprenderam e tal. É isso que a gente queria. Espero que quebre pelo menos um galho. E assim, eu queria deixar claro aqui também que isso é um incentivo para vocês irem atrás de aprender mais. E assim, aprende usando, não precisa arrumar curso. Tipo, real, assim. Acho que 80% das coisas que eu aprendi no Photoshop foi através de uso, assim. Você vai clicando Eu no acho lugar que e vai nada descobrindo, de sabe? Photoshop de curso, assim, foi só, tipo, tentativa e erro. Vamos. E aí, galera? Vocês estão colocando lá? Malu, isso foi muito legal. Muito legal mesmo, gostei muito. Não consegui fazer quase nada? Talvez. Mas estou em processo. Mas eu acho que é demorado mesmo. Teve A pouco gente tempo. já tem muitas coisas legais. A gente até planejava deixar mais tempo para fazer atividade, mas aí como a gente deu aquela atrasadinha no começo e a gente falou muito também. Sim, a gente deu uma esticadinha, perdão, mas acho que. Mas não tem problema, coloquem na pasta depois, nem que seja outro dia, não deixem de colocar, beleza? Ah, Isaac, pare, né? Isaac. Como que bloqueia uma pessoa no chat? Dá pra mutar o Tem Isaac. como chutar da sala, hein? Chuta o Isaac da Tem como sala. expulsar, Isaac. Aí. E aí, galera, vocês vão na palestra de hoje à noite? Digam que sim. Vou até mandar o link aqui já. Quem não for... Se não for, é feio. Malu. Aliás, ó, é bem de boa, dá pra assistir de pijama, porque é transmissão no YouTube, então não precisa nem estar com uma roupinha bonita, nem nada. Exatamente, só a gente que tem que estar bonitinho. Pois é, né, Mari? Eu vou compartilhar, então, as colagens finais. Isso aí, galera, voltem pra cá e vamos ver a nossa pastinha. Que tá ficando super bonita. Mas vão colocando lá, vão colocando. Temos a da Malu. Olha só. Uau, nossa, quem será que fez?
Essa daqui eu gostei das cores, achei legal. Ai, eu adorei o degradê lá Gostei atrás. das cores, tá bem diferente do que a gente tinha mostrado. Então achei Sim, e eu legal. adorei que você usou a imagem branca, só que como você mexeu no fundo e tal, ficou super legal, tipo, sem textura mesmo. Adorei. Sim. Essa daqui também é legal, que usou as figurinhas humanas, as plantinhas. Sim. Bem bonito. Essa daqui, bem coloridinha. Ai, que linda. Do Ai, China. gente, arrasaram. Ai, China, China, meu Deus, China, você perfeita. adorei. Essa daqui ficou legal também. Ah, o printinho do sketch, fofo. Ai, que Gostei. legal. Essa daqui é legal também. Eu fui eu que fiz. Essa aqui é legal também. Essa aqui foi a que eu tinha usado como exemplo. Bianca, você quer mandar no WhatsApp? Eu ponho o teu lá, se você não estiver conseguindo. Essa daqui também é Essa também era de exemplo. também. Ai, legal, adorei. Ai, meu Mas Deus. eu falei Nossa, que como essa textura aqui é tipo a minha textura favorita na vida. Ela é muito ela e apenas ela. Gostei também do foguetinho. Fofo. Gostei do fundinho aqui também. Eu gosto dessa textura. mandaram muito bem. Mandaram Sim. bem. Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver se mais alguém colocou. Meu Deus, colocaram um astronauta. Adorei. Sal, te amo. Perfeito. Essa a gente vai Muito boa. postar no Parabéns. vídeo da aula. Assim. Gostei do espaço. Parabéns. Essa foi muito. Ai. Ai, que chique. Gostei do Ó, usamos a mesma cadeira. Legal, gostei dessa. Gostei também que usou a camadinha lá de que a mão deu. Sim. Ó, tem mais aqui. Meu Deus, essa é super conceitual. Rua, roubaram o seu conceito? Eu Tá gostei bom, dessa. Luna, beleza. Nossa, essa daí eu adorei. Essa daqui a gente não tinha visto. Zebrinha. Bem legal. É o hairstyles. Boa, parabéns. Quem colocou hairstyle Ganha ponto comigo. ganha pontos. Com a Sofia, né? Que eu não sou tão cadeirinha do hairstyle. Essa daqui é legal. A gente usou as camadinhas. Ah, eu usou textura de papel, adoro. Papel A Malu na é parede. fã de carteirinha. Eu adoro textura de papel, gente. Eu baixei um pack de texturas hiper mega realistas. Você pode dar zoom até morrer que vai continuar sendo realista. Bem. Essa acho que a gente... Eita. Deixa eu fazer o download. Ai, ficou grande, desculpa, gente. Não, capaz. Eu não tô conseguindo baixar, mas relaxa. Tipo, tá dizendo que meu computador não tem suporte pra esse tipo de arquivo, mas é PNG. Bom, mas eu não Deixa eu consigo. salvar menor, peraí. Tá bom, beleza. Tá. Essa daqui também, que a gente viu. Ah, eu gosto dessa. Ai, meu Deus, que legal as flores ali Parabéns. na parede. Essa daqui também. Ah, usou o frio e calculista, gostei. Gente, vocês mandaram muito bem, sério. Foi Mandaram bem mega demais. orgulhosa. Deu super tempo. Olha essa daqui. Sim. Essa daqui também é muito boa, gente. Ai. Parabéns. Eu gostei que vocês usaram bastante camadas. Cara, Sim. o conceito. Tudo. Adorei que, tipo, aquela pessoa inverteu, né, o interior e o exterior. Eu achei, tipo, Ah, eu amei essa texturinha. sacada de gênio. Ai, que linda. Essa daqui também. Fê, depois manda pra gente, então. Gostei do cobogozinho. Mas você tá pondo no drive da Sal? Ou você tá pondo no seu? Porque lá eu não... Era pra... Pega o armazenamento seu quando você põe numa outra pasta? Pega, né? Acho que pega. Ah, o da Meg não tinha terminado de salvar. Ó, alguém fez uma de noite ali, que bonita. Que chique, que bonita. Nossa, eu adorei. Uma escadinha. Demais. Tem uma iluminação toda. Né? Não. Meu Deus do céu, eu amei essa. Parabéns pela criatividade. Meu Deus, eu amei. Parabéns.
Era isso que a gente queria, criatividade, coisas Nossa, divertidas. sim. Cadê a da Meg? Peraí, que eu achei. Meg, você conseguiu colocar lá de novo? Aí, ó, Foi. ele disse que foi. Tá só A o nome, não tá Muito Meg. bom, Amanda. Amanda disse que era pra ser inspirado em uma música do Paramore. Muito bom. Ai, ficou muito fofinho. Ai, muito Gostei fofa, Meg. Gostei da textura também, parabéns. Sim, Gostei do telhadinho também, que seguiu certinho a linha. sim, nossa, essa perspectiva. Acho Ai, que gente, que orgulho, todas- sério. Vocês mandaram muito bem. Vocês mandaram bem demais, galera. Parabéns. Fico feliz. Infelizmente, a gente já vai ter que meio que encerrando por aqui, né? Porque daqui a pouco tem palestra e tudo mais. A gente Mas, tomou bastante do tempo. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Que a gente preparou com muito carinho. Eu gostei da interação de vocês. Muito obrigada por terem colocado as coisas lá. Parabéns. Sim, nossa, a gente adorou que vocês super participaram. E assim, se vocês estiverem se aventurando pelo Photoshop aí e quiserem dicas ou alguma coisa assim também, estamos aí. E se vocês descobrirem alguma coisa muito legal também, falem pra gente, porque eu descobri hoje que dá pra desfazer o ponto do laço de seleção lá com Backspace, gente. Isso é, tipo, muito útil. Então, valeu pelas trocas de hoje. Foi super legal. Tinha muita gente. Muito obrigada pelo interesse. Sim. A gente bom. adorou muito. Esperamos que vocês tenham gostado também. Coloquem lá daí também, quando vocês estiverem terminado. Fiquem à Posta vontade. no Instagram. E é isso Acho que é aí. isso. Então tá. Se alguém quiser falar alguma coisa, obrigada, gente, por estarem falando no chatzinho. Ai, sim. Nossa, Ficamos muito felizes. obrigada. A gente adorou. Então tá, Acho que gente. Fiquem à Beijo. vontade. Beijo. Até Fiquem a bem. próxima. Até a próxima da sala.